Amém, amém. Irmão Adilson Batista, Deus Adeus, abençoe. irmão. Amém, querido. Deus nos mostrou. Deus abençoe, irmão. Amém, meu irmão. Irmão Adilson Coelho, glória a Deus, irmão aqui conosco. Se Deus mostrou a palavra por irmão, serve a Deus. Prazer, irmão Reinaldo. Prazer Amém. estar com o irmão na comunhão. Faz tempo que eu não entrava para ouvir e assistir, mas estamos aqui na comunhão, tá? Deus não me mostrou nada na palavra. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor nas alturas. Bendito seja Deus. Glória ao Cordeiro Santo. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. 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 Nós vamos ler com a ajuda e com a força de Deus o livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel, meus irmãos, fica antes do livro de Oséias e depois do livro de Ezequiel. Glória a Deus. Irmãos, no título da palavra diz: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram:
no rei: tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, a não a ti, rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém. 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 Meus amados e queridos irmãos, nessa noite, por grande misericórdia, o Senhor mais uma vez revelou a sua palavra. Palavra essa que nós conhecemos a história de Daniel, conhecemos todos os capítulos que compõem esse livro, os 12 capítulos que estão escritos. Mas, queridos e amados irmãos, nessa noite, o Senhor trouxe essa palavra a nós, sobre essa passagem da vida de Daniel. Meus irmãos, nós sabemos que Daniel era um homem que o Senhor muito amava. Daniel era desejado por Deus. Daniel era fiel a Deus. Daniel não negou a Deus em nenhum momento. Daniel se mostrou firme em todas as adversidades que ele passou. E aqui, irmãos, neste capítulo, nós percebemos o tamanho da fidelidade de Daniel
para com o nosso Deus. Fidelidade é essa, irmãos, que nós sabemos que Daniel, os jovens hebreus, todos aqueles que criam em Deus, todos aqueles que eram de Israel, viveram no exílio por muitos anos. Ou seja, foram-lhe tomados da sua terra natal, da onde nasceram, da onde cresceram, e viveram exilados num outro povo, numa outra nação, numa outra cultura. Tiveram que aprender uma outra língua, tiveram que se portar como aquelas pessoas se portavam. E nem no meio do exílio, no meio de um povo estranho, de uma cultura estranha, de uma linguagem diferente, no meio da maior adversidade da sua vida, ele negou a Deus. Irmãos, no exílio, na dificuldade, na escuridão da sua solidão, ele não negou a Deus. Pelo contrário, ele jejuava, ele buscava, ele orava. Irmãos, e por onde ele passou? Por todos os reinados por onde ele passou, ele estava lá como um dos principais do reino. Era príncipe, era conselheiro, ele passou por cargos importantes em todos os reinos, porque aqueles homens que estavam à frente sabiam que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, era um Deus perdoador, era um Deus amigo, um Deus fiel, um Deus que livrou jovens hebreus de uma fornalha, um Deus que livrou Daniel de uma cova. Meus queridos e amados irmãos, e o que aconteceu? Mesmo num período de exílio, num período onde o Senhor virou as costas para o seu povo e permitiu que o povo fosse exilado, e permitiu que o povo fosse quase que escravos de um novo reino, eles se prolongaram no seu pecado. E eles ficaram por volta de 4 anos exilados. Algo que poderia ser rápido, mas assim como nós temos diversos exemplos na Sagrada Escritura, a infidelidade do homem, os questionamentos humanos, as incertezas humanas, a falta de fé, se afastam de Deus e fazem com que aquilo que poderiam ser provas rápidas, provas curtas, se prolongue por anos, por dias, por meses, por décadas. Irmãos, os irmãos vão entendendo aonde essa palavra quer chegar. E muitas das vezes, sabemos, meus queridos e amados irmãos, que a nossa carnalidade, os nossos desejos humanos e anseios que temos, a nossa vaidade, nos afasta de Deus. E a nossa prova, que seria uma prova curta que nós passaríamos, ela acaba se alongando, se estendendo, e isso tende, irmãos, a ser uma própria culpa nossa. Glória ao nome do Senhor. E aqui, meus amados e queridos irmãos, nós vemos o exemplo de um homem que não negou a Deus em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento da sua história. Ele não negou a Deus, mas o brilho, a beleza, não só carnal, mas a beleza espiritual que envolvia Daniel, se destacava no meio daquele povo. Ele era de uma outra cultura, de uma outra crença, de um outro povo. Bendito seja Deus, mas no meio dos estranhos, Daniel foi exaltado, porque Daniel manteve firme a sua fé, a sua crença em Deus. Ele mantinha a sua porta, as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Ele sabia que lá em Jerusalém era um lugar especial, glória ao nome do Senhor, porque ali o Senhor fazia obra, ali era um povo de Deus escolhido, ali morava um povo de Deus dedicado. Então ele deixava a sua janela aberta, glória ao nome do Senhor, e orava naquela direção, em direção ao seu povo, em direção ao seu Deus, glória ao nome do Senhor. E hoje, irmãos, não há mais uma janela aberta para as bandas de Jerusalém, mas há um coração aberto e dedicado ao Senhor. E o teu coração, irmão, está
Senhor possa entrar por ele hoje e fazer uma limpeza dentro da tua casa. Glória ao nome do Senhor. Irmã, irmão, hoje está caindo sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre a tua mente, a fidelidade de Daniel, de não negar o nome de Deus por nada. Glória ao Cordeiro Santo, meus amados. E assim, Daniel, mesmo sabendo, como nós lemos aqui, que homens com uma intenção maligna, com uma intenção que não era pura, que não era santa, mas movidos por uma inveja, movidos por sentimentos contrários, movidos por aquilo que não é santo, se armaram, se uniram para prejudicar aquele que serve a Deus, para aquele que era justo, aquele que é puro, aquele que não tinha nada, nenhum erro diante de Deus e diante do rei da terra. Ele era puro, ele era um homem de Deus. Irmã, saiba que a profecia desta palavra há de se cumprir na tua vida. Ainda passeia por essa terra os mesmos sentimentos que pegaram aqueles homens. Aqueles homens foram pegos por sentimentos malignos. E esses sentimentos venceram. A inveja venceu os tempos, venceu os séculos. A mentira, a corrupção, glória ao nome do Senhor, passou e venceu, porque o maligno começou a investir contra o seu povo. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Mas assim como venceu o sentimento ruim, houve uma maior vitória nessa terra de um justo juiz, um invencível guerreiro, que venceu a mentira, que venceu o inferno, que venceu a morte, e está aqui, irmãos, se fazendo presente nesta reunião, para lhe dar vida, para lhe dar fé, para pegar na tua mão, para livrar a tua alma de uma cova. Glória ao nome do Eterno, meus amados e queridos irmãos. E assim, aqueles homens que se uniram num sentimento ruim, um sentimento maligno, que buscavam fazer algo contra Daniel, aqueles homens conseguiram. Aqueles homens fizeram, maquinaram, armaram, para que ele pudesse fazer, que o rei pudesse fazer um decreto. E assim ele fez. Nós lemos aqui. Num período de 30 dias, ninguém podia pedir nada, ninguém podia clamar para o seu Deus, pedir para um homem, era só para o rei. 30 dias era só para o rei. Só que o rei já sabia que Daniel era crente em Deus. Ele sabia que Daniel orava. Ele sabia que o que tinha em Daniel era diferente do que tinha aqueles homens. E ele sabia que ele prejudicaria Daniel caso ele assinasse aquele decreto, aquele edito real. Mas foi pressionado pelos homens e cedeu. E quando ele fez isso, entrou nele uma aflição, porque ele sabia que poderia prejudicar um filho de Deus. Ele sabia que prejudicaria alguém que não tinha mancha, que não tinha culpa, que era puro, que era sincero e verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Irmã, irmãos, a todos os momentos na nossa vida, somos passíveis, glória ao nome do Senhor, de armações malignas para tentar nos destruir. A todos os momentos somos rodeados por espíritos contrários, porque estamos exilados nessa terra. Mas um dia nós entraremos aonde é a nossa morada. Glória ao nome do Senhor. E assim, meus irmãos, aqueles homens foram lá e sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Pegaram Daniel, levaram essa acusação ao rei. E o rei não podia fazer mais nada, porque já tinha decretado, já tinha feito o seu acordo com os homens. E o que ele falou? Me traga Daniel. Trouxe Daniel. Daniel, eu imagino o rei falando para ele com os olhos cheios de lágrimas, porque aqui, irmãos, mostra um sentimento de amor do rei por um filho de Deus. E eu posso imaginar aquele rei com lágrima nos olhos. Daniel, eu não posso fazer nada por ti.
Mas o Deus que tu serve, Daniel, esse Deus verdadeiro, ele pode te livrar da cova dos leões. Glória ao nome do Senhor. E Daniel também sabia, Daniel também já tinha certeza no seu coração que Deus haveria de o livrar desta cova dos leões. Irmão, hoje o Senhor diz dentro do teu coração a fé para crer que eu te livrarei dos leões, que os leões não te machucarão, que os leões não te sugarão, que os leões não te destruirão, os leões desta vida, o leão do pecado, o leão da corrupção, o leão da infidelidade para com Deus, eles não mancharão a tua alma. Glória ao nome de Deus que manda esta palavra. Os leões que tentam te abocanhar a todo momento, tirar a tua fé, fazer com que tu se distancie de Deus, de congregar, de estar aos pés do Senhor. Estes leões estão sendo repreendidos pelo poder desta palavra. Naquele dia, Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões, e hoje é o Espírito Santo profetizando para a tua alma. Leões, em nome de Jesus Cristo, vai embora desta cova onde a minha filha, onde o meu filho está. Glória é o nome do Senhor. E assim, irmãos, quando ele foi jogado na cova dos leões, nós sabemos aqui que o rei foi, depois que ele lançou Daniel na cova dos leões, o rei foi para o seu palácio. Entrou no seu palácio, não quis música, não quis nada. Ele jejuou. Ele ficou em comunhão, porque ele estava triste. Uma pessoa pura, uma pessoa que não tinha nada, foi lançada injustamente na cova dos leões, e dele fugiu o sono. Por certo, ele ficou de um lado para o outro, deitava, levantava, não tinha paz no seu coração, porque ele sabia que o que ele fez não tinha sido correto. E pela manhã cedo se levantou. Eu imagino, quando ele viu o raiar do sol, o sol nascendo, ele se levantou, e está escrito aqui, que ele foi depressa. Imagino ele correndo, um rei com pressa, e lá, chegando à cova. Irmãos, eu consigo imaginar, os irmãos podem imaginar, aquele homem real, cheio de homens, soldados à sua volta, pessoas que o acompanham. Ele com uma voz triste, olhando para frente daquela cova, e ele dizendo, glória ao nome do Senhor. Em uma voz triste, ele falou, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Glória ao Senhor das alturas. Imagina aquele homem com uma voz triste, um rei abatido, com sono, em jejum, falando para aquela cova na esperança de ouvir uma voz. Glória a Jesus! E aí, do fundo daquela cova, ele ouve uma voz que diz, rei, vive para sempre. Eu posso imaginar o semblante daquele rei se transfigurando de tristeza em alegria, um sorriso nascendo no seu rosto, e ele dizendo, o meu Deus, ele enviou um anjo, glória ao Cordeiro Santo que manda esta palavra, e ele fechou a boca dos leões, para que não me fizeste mal algum, porque em mim não foi achado inocência, e diante dele também contra ti, rei, não tenho cometido delito algum. Irmão, tu estás sendo pura, tu estás sendo puro, em ti não foi achado nada, o teu acusador não vai vencer esta batalha, o teu inimigo está colocando algo injusto na tua
vida, mas hoje pelo poder santo desta palavra, o Senhor diz, o poder da minha promessa, ela é imutável. Eu estou aqui hoje te dizendo, filha, que eu não me esqueci de ti. E aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Ainda que os leões tentam te arrancar, ainda que os leões tentam diminuir a tua fé, saiba, filha, filho de Deus, que esta palavra, ela há de fechar a boca de todos os leões, para que tu saia daqui, dessa cova, liberta. E assim, meus irmãos, nós conhecemos o resto dessa leitura e desse capítulo. Assim Daniel saiu. Aqueles que os acusaram, aqueles que maquinaram mal contra Daniel e toda a sua família, toda a sua geração foi extinta da terra, porque ali os leões os devoraram. E de uma alegria tão grande foi tomado o coração daquele rei, sabendo que Deus era o verdadeiro, que o Deus de Daniel é um Deus único. Ele escreveu para todas as nações. Irmãos, está aqui um rei que não foi colocado ali, irmãos, pelo povo de Israel, porque eles não estavam em Israel, eles estavam exilados. E ali, meus irmãos, vamos imaginar aquele homem escrevendo para todas as nações, falando da grandeza de Daniel e da grandeza do Deus de Daniel. Que o Deus de Daniel livra, que o Deus de Daniel guarda, que Deus de Daniel guardou ele da cova dos leões. E aquele homem foi testemunha disso. Meus amados, e nós conhecemos a história de Daniel. E para nós encerrarmos, irmãos, já estamos quase encerrando essa palavra. Sabemos que Daniel prosperou nos reinos por onde ele passou. A fidelidade de Daniel foi a base de tudo. A fidelidade de Daniel foi a base da sua vitória. Irmã, o Senhor te diz, a tua fidelidade vai ser a base da tua vitória. Sabe, queridos, não é o fundamento da palavra é esse capítulo 6 que o Senhor revelou nessa noite por grande misericórdia. Mas temos aqui, irmãos, no conhecimento dessa Sagrada Escritura, que alguns capítulos para frente, Daniel esperava um recado de Deus. Daniel esperava uma profecia de Deus que mudaria a sua vida. E aquela profecia, aquilo que Deus ia mandar para ele, Deus mandou Miguel entregar ele. E Miguel ficou 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia. Está escrito aqui. Miguel batalhou contra o príncipe das trevas, o príncipe do mal. Miguel batalhou 21 dias, porque 21 dias foi o tempo onde a benção de Daniel foi atrasada. E aqui diz o Senhor, a fidelidade de Daniel foi tão intensa, foi tão sincera, foi tão verdadeira, que comoveu o sentimento de Deus. E o Senhor mandou um anjo guerrear por ele. Glória ao nome do Senhor. O príncipe da Pérsia não vai vencer, irmã, ainda que eles estejam amarrando a tua benção, guardando aquilo que é teu e guardando para não ser entregue a ti. Que diz Deus hoje, eu estou mandando esta palavra para guerrear contra as trevas, e esta palavra está cortando os laços do mal, para entregar na tua mão aquilo que é teu por direito. Glória ao nome de Deus. Irmã, irmão, saibam que esta palavra, a partir de hoje tu receberás aquilo que é teu. O diabo, o inimigo, o príncipe da Pérsia, não tomará a tua benção, porque ele é mentiroso, ele não é merecedor de nada que provenha de Deus. Mas tu, filha, filho de Deus, que fez um concerto, que aceitou Jesus como Salvador, tem crido nele como teu remidor, saiba que tu receberá aquilo que Deus te prometeu. Sobretudo,
a maior promessa de todas, que é a salvação, vida eterna e glória eternamente. Meus irmãos, eu queria dizer para os irmãos, para encerrar essa palavra, Daniel prosperou, Daniel foi justo, Daniel não errou diante de Deus. Ainda que Daniel pudesse errar como homem, mas Deus estava lá porque Deus o amava. Vamos refletir, sair com uma reflexão nessa noite antes de encerrar essa palavra. Será que nós temos condição como servos de Deus de tocar o sentimento do Pai ao ponto que o Senhor o deseja a nós, como desejou Daniel? Será que temos condição de ser desejados por Deus? Irmãos, reflita nisso. Seja humilde diante do Pai. Seja humilde diante dos teus irmãos. Se coloque abaixo. Daniel era humilde, fiel, e a sua fidelidade o livrou do mal. A sua fidelidade, irmã, te anuncia o Senhor. Irmão, a tua fidelidade para com Deus, esta livrará a tua alma, a tua vida da cova maligna. Mas saiba, glória ao Senhor, os leões não levarão a tua alma, porque hoje o Senhor repreendeu todos que estavam tentando te engolir. Bendito seja Deus que manda esta palavra. Nesta hoje, irmãos, esta é uma palavra que o Senhor vem, uma palavra profética para com a tua vida, para com a tua alma. Eu estou te assistindo, eu sei que não está fácil os teus dias na terra, que há leões para tu fugir, para tu ser livrada, mas o Senhor hoje te diz, eu estou contigo, e ainda saiba que eu não deixarei com que tu tropece com os teus pés nas pedras que estão colocadas pelos leões que querem ver o teu mal. Mas hoje, pelo poder desta palavra, é o poder desta palavra de livrar a tua alma do mal, do pecado e da perdição. Daniel, seja fiel. Daniel, ainda que a tua benção está demorando, viu, Daniel? Porque há uma luta do príncipe da Pérsia contra os meus anjos, contra a minha palavra. Há uma guerra travada, espiritualmente falando, entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Saiba que esta batalha será vencida pela luz de Cristo, pela luz dos céus. Será dissipada a treva nas tuas vidas, Daniel. E o poder desta palavra te entregará a tua vitória. A promessa que Deus fez, ela está chegando. Daniel, ela está chegando. Glória ao nome do Cordeiro. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém.